Bom dia, hoje são 12 de março de 2014, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, puro fanatismo, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Muito bem. Recentemente, coloquei aí no YouTube, e está à disposição de qualquer internauta, 2 vídeos dedicados à mulher sob a visão da Bíblia. E aqui da Bíblia cristã. 2 vídeos. Lancei aí no YouTube. Os títulos do vídeo: A Bíblia e o Dia da Mulher, né? Devido aí ao Dia Internacional da Mulher, semana passada. Aí eu fiz 2 vídeos, o primeiro e o segundo. No segundo vídeo, recebi alguns recadinhos aí de internautas, né? E 2 deles me despertaram aqui o desejo de fazer um vídeo bem explicativo sobre teologia. Recebi aqui o recadinho do internauta Francisco Amigo e do internauta Felipe Fela. Bom, o internauta Francisco Amigo escreveu para mim, e para comprovar o que estou dizendo aqui, basta abrir o vídeo aí, o segundo vídeo, né, no YouTube, e lá está o recadinho do Francisco Amigo. Ele escreveu assim em relação ao vídeo aqui que eu produzi, né? Ele disse assim, ele viu o vídeo e disse: isso sim é teologia. Isso sim é teologia. Ele aqui fez um elogio ao meu vídeo, né? Mostrando ali a situação da mulher na Bíblia. Muito bem. O internauta Felipe Fela foi no mesmo caminho do internauta Francisco Amigo. O Felipe Fela assistiu ao meu vídeo sobre a mulher e escreveu o seguinte: pura teologia, grande amigo. Pura teologia, grande amigo. Eis aí a opinião do internauta Felipe Fela. Muito bem. Os elogios aqui do Francisco Amigo e do Felipe Fela, esses elogios, por incrível que pareça, não devem ser dirigidos a mim, mas aos estudiosos aí da Bíblia, né? Que foi por meio de estudo que eu cheguei a esse conhecimento. Então vamos aqui. Ora, o que eu mostro em meus vídeos, como sempre digo aqui, é a pura teologia. Eu sempre falo aqui acerca de teólogos sérios, não é? Eu não digo aqui, sempre em meus vídeos, os teólogos sérios, a teologia séria, a teologia pura, como diz aqui o Felipe Fela, a teologia em sua essência, como diz aqui o Francisco Amigo. Essa teologia, eu sempre digo em meus vídeos, né? Teólogos sérios. Porque existem teólogos que vivem no mundo da ilusão. E aí esses teólogos têm outro objetivo. Por exemplo, fundar uma igreja. Igreja dá muito dinheiro, não dá? Então, teólogos aí, pessoas que se formam em teologia, e até às vezes, cara, que não entendem nada de teologia, eles montam igrejas aí para ganharem muito dinheiro, não é isso? Mostrei aqui em vários vídeos a arrecadação das igrejas aqui no Brasil, por exemplo, né? Igrejas aí arrecadam uma fortuna. Ora, teólogos sérios não montam igrejas. Não montam igrejas. E vou explicar aqui bem direitinho. Teólogos sérios que estudam com isenção, com profundidade o fenômeno religioso, as religiões, esses teólogos não montam igreja, não instituem uma igreja. Muito bem. Então vamos aqui. Coloquei aqui um teólogo sério chamado Bart Ehrman. Bart Ehrman. Aqui está um de seus livros, ó.
Bart Ehrman. O livro aqui com o título Quem Jesus foi? Quem Jesus não foi? Mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. E aqui está, mais um dos livros de Bart Ehrman. E vou fazer agora, a partir de hoje, alguns vídeos sobre teologia. Aqui para que as pessoas entendam bem, teologia. E vou aqui ler alguns trechos aqui iniciais deste livro aqui do Bart Ehrman sobre teologia. O meu objetivo é mostrar que religião é pura ilusão, puro fanatismo, pura superstição. E aqui estamos diante de um doutor em teologia, especialista em Novo Testamento, o norte-americano Bart Ehrman. O Bart Ehrman publicou mais de 20 livros. E eu coloquei aqui no quadro apenas aqui alguns dados dele, tá? Então vamos aqui. Ele é norte-americano, mora hoje na Carolina do Norte, em Chapel Hill. E aqui eu coloquei alguns dados característicos do Bart Ehrman, correto? Muito bem. Ele é doutor em teologia e especialista em Novo Testamento. Aqui no Brasil, há alguns livros do Bart Ehrman, né? Eu comprei. Livro aqui no Brasil é muito caro, não é? Absurdo. E às vezes a gente tem dificuldade em comprar, né? Mas eu fiz um esforço e comprei aqui os livros do Bart Ehrman. Tenho aqui 5 livros dele. Todos os livros dele publicados no Brasil, eu os tenho. Pois bem, ele é doutor em teologia e especialista em Novo Testamento. Ele é professor de estudos religiosos, hoje, atualmente, ano 2014, é professor de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos da América do Norte. Ele é diretor do Departamento de Cristianismo da referida universidade. E tem mais de 20 livros publicados. Muito bem, o Bart Ehrman, aqui neste livro, ele conta um pouquinho de sua história como evangélico e depois aí como agnóstico, né? Só que em relação ao que está na Bíblia cristã, se for a fundo, ele aí é ateu. Mas aqui ele se declara agnóstico por outras razões. Muito bem. Aqui neste livro, logo no início, ele conta a sua história de fé. Como ele conseguiu ali entrar no mundo da fé. E hoje ele saiu disso. Muito bem. E a história é bonita, que vou aqui ler alguns trechos em alguns vídeos, mostrando aqui o que é a teologia. É por isso que o internauta Francisco Amigo diz aqui, em relação aos meus vídeos, né, que eu trato de teologia pura, teologia séria, e não de teologia ilusória, não de teologia falsa. E aqui ele diz, isso sim é teologia. O internauta Felipe Fella vai no mesmo caminho do Francisco Amigo. Ele diz, pura teologia, grande amigo, em relação a mim. E é pura teologia mesmo. Teologia séria, que qualquer pessoa que entra numa faculdade de teologia vai encontrar a teologia séria. Lamentavelmente, pessoas que têm a finalidade de montar uma igreja, aí quando essas pessoas montam uma igreja, aí eles esquecem a teologia séria que aprenderam na faculdade de teologia e passam ali a manusear a teologia baseada na interpretação devocional, que aqui é uma pura falsidade. A interpretação devocional é aquela teologia falsa veiculada pelos líderes religiosos que estão à frente de igrejas. Essa aí é a interpretação devocional, que depois vou explicar aqui direitinho. Isso aqui não é teologia. Igreja alguma ensina teologia para os membros que ali frequentam os cultos. Não, ali eles trabalham com a interpretação devocional, levando em consideração o que diz a Bíblia, no momento aí no caso dos
cristãos o que diz a Bíblia, levando ali aquelas lendas bíblicas, aqueles mitos que estão na Bíblia, aquelas fantasias, no caso aqui da Bíblia, eles pregam essas fantasias como se fossem fatos verdadeiros, históricos. Isso aí é a interpretação devocional. A teologia histórico-crítica é outra coisa, e que se aprende nas faculdades de teologia, e que é esquecida quando alguém monta uma igreja e ali passa a pregar ilusões aos fiéis. Isso vou explicar bem direitinho aqui, e o Bart Ehrman fala sobre isso aqui neste livro dele. Muito bem, então vamos aqui. O Bart Ehrman, né, tem mais de 20 livros publicados. Muito bem, eis aí alguns dados dele. Bart Ehrman. Pois bem, a teologia é um curso aí superior, não é? Um curso superior, teologia. Muito bem. A teologia, ela apresenta um método chamado histórico-crítico. Isso aí é teologia pura. É teologia séria. Aquela que se fundamenta em método histórico-crítico. Aqui entra a análise histórica, a análise crítica de textos religiosos. Então, a teologia que se apresenta como método histórico-crítico é a teologia que pega, por exemplo, qualquer livro de religião, a Bíblia, no caso aqui, estamos tratando de cristianismo, pega a Bíblia e analisa ali com profundidade, com isenção, com imparcialidade, o que diz a Bíblia. Aí vai descobrir que a Bíblia está repleta de lendas, de mitos, de puras fantasias. É um método histórico-crítico que descobre com facilidade o que estou afirmando aqui. Isso é pura teologia. E ele está, este método aqui histórico-crítico, está em qualquer curso sério de teologia. E o Bart Ehrman faz uma crítica aqui sensacional. Pois bem, isto aqui é que é teologia pura, baseada na história e na análise crítica. Só assim a gente chega à verdade. A verdade sobre o que está escrito, por exemplo, na Bíblia. Só assim, pelo método histórico-crítico, que está em qualquer curso de teologia. Muito bem. Aqui nós temos, neste método histórico-crítico, temos aí 200 anos de escavações aí arqueológicas, arqueólogos bíblicos, principalmente lá no Oriente Médio, ali cavando terra em busca da historicidade da Bíblia cristã e da Bíblia também hebraica, né, claro. Pois bem, então aqui a história, temos dados históricos, documentos, temos aqui provas arqueológicas, tudo isso aqui a gente vai juntando e vai formando o quadro verdadeiro do que é a Bíblia, né, como nós temos aí. Muito bem, aqui, portanto, é o método histórico-crítico. Já aqui a interpretação devocional, que está nas igrejas, e aqui no caso as igrejas cristãs, aqui é ilusão pura. Líderes religiosos pregam lendas bíblicas que estão na Bíblia, lendas, mitos, hipérboles, pregam aquilo para os fiéis como se tivessem sido fatos ocorridos no mundo real, fatos históricos. E não. E é que eu estou mostrando aqui, né, em alguns vídeos, né, e mostrarei em vários vídeos. Nas igrejas aqui prega-se a ilusão, as fantasias bíblicas, dizendo que, por exemplo, houve Adão e Eva, nunca Adão e Eva existiram. Aqui prega o dilúvio, nunca houve dilúvio. Aqui prega a Torre de Babel, em relação à divisão de línguas, pura fantasia religiosa. Aqui prega nascimento de Jesus, nascimento virginal, pura fantasia. Aqui prega que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, pura fantasia.
Aqui prega que Jesus foi um grande Salvador, o Messias, pura fantasia. Aqui prega que Jesus subiu aos céus, como sobe aí um helicóptero, pura fantasia. Isso aqui é a interpretação devocional que está nas igrejas, que é pregada para os pobres fiéis. Ora, quem monta a igreja com que objetivo? O principal. Pense aí. Se, vamos aqui dizer, uma pessoa formada em teologia, que conhece um método histórico crítico, verdadeiro, puro, esta pessoa aqui formou-se em teologia, ela vai montar uma igreja. Você acha que ela vai montar uma igreja para explicar aos fiéis tudo que está no método histórico crítico? De que Adão e Eva nunca existiram, nunca houve dilúvio, que Jesus não foi Salvador coisa alguma, não foi o Messias, que Jesus não nasceu de uma concepção virginal, que Jesus não subiu aos céus e vai depois descer dos céus para levar seus seguidores. Tudo isso é ilusão. Quem monta uma igreja não vai pregar isso, porque se pregar isso aí, não vai ficar um fiel na igreja. Então, quem monta a igreja, coloca aqui como ênfase a interpretação devocional da teologia. Ou seja, vai pregar fantasias para os fiéis, porque o fiel que vai à igreja está numa situação às vezes difícil, perdeu um filho, perdeu o emprego, sofreu ali uma infidelidade conjugal, né? Está com uma doença ali, uma doença quase incurável ou incurável. Então essa pessoa desesperada procura uma ajuda e procura a igreja. E aí o pastor vem com aquela conversinha mole de que Jesus está cuidando daquela pessoa, que a pessoa vai melhorar da saúde, vai arranjar um emprego, que se o filho da pessoa morreu, o filho daquela pessoa já morto está lá nos céus com Deus, conversando com Deus. Então essas fantasias aqui são fantasias, são ilusões pregadas nas igrejas. Isso não é teologia. É o que eu digo, a teologia pura, a teologia séria é aquela que se aprende em cursos de teologia e que é esquecido isso aqui, ó, nas igrejas, porque a finalidade das igrejas não é levar um método histórico crítico, porque se o fizesse, nenhum fiel ficaria sentado ali na cadeira da igreja. E tudo isso aqui, o Bart Ehrman, que é doutor em teologia, na área principalmente do Novo Testamento, aqui ele mostra com uma certa facilidade. O tempo aqui da minha máquina, ela filma até 30 minutos. Agora ali, ó, são 18 minutos. Então, farei depois outros vídeos bem na sequência, explicando aqui a palavra teologia, como as igrejas enganam os fiéis. Muito bem, vou ler aqui logo de início o prefácio, tá? Devido ao tempo, vou aqui ler o prefácio. Aqui está, ó, o prefácio. Tá? Vou ler rapidamente. Vamos lá. Diz assim o Bart Ehrman: cheguei ao seminário teológico de Princeton em agosto de 1978, saído da faculdade e recém-casado. Tinha uma edição bem gasta do Novo Testamento em grego, sede de conhecimento e não muito mais do que isso. Nem sempre havia sido apaixonado pelo estudo. Ninguém que me conhecesse 5 ou 6 anos antes teria previsto que eu seguiria a carreira acadêmica. Mas eu tinha sido fisgado pelo espírito acadêmico em algum momento na faculdade. Imagino que tenha sido originalmente no Moody Bible Institute, em Chicago, um seminário fundamentalista que começara a frequentar bem jovem, aos 17 anos. Lá, meu interesse acadêmico foi alimentado não tanto por curiosidade intelectual, e mais por um desejo religioso de certeza. Estudar no Moody foi uma experiência intensa. Fui para lá porque tivera uma experiência de, entre aspas, renascimento.
no ensino médio e decidira que para ser um cristão, ele botou aqui entre aspas, para ser um cristão sério, precisaria estudar profundamente a Bíblia. E, de algum modo, algo aconteceu em meu primeiro semestre da faculdade. Eu me tornei um apaixonado, até mesmo arrebatado, em minha busca de conhecimento sobre a Bíblia. No Moody, eu não apenas fiz todos os cursos possíveis sobre Bíblia e teologia, como também decorei livros inteiros da Bíblia por conta própria. Estudava em todos os momentos livres. Li livros e fiz anotações em palestras. Quase toda semana eu virava à noite, me preparando para as aulas. 3 anos assim mudam a vida de uma pessoa, certamente fortalecem a mente. Quando me formei no Moody, fui para o Wilton College, com o objetivo de conseguir um diploma em literatura inglesa, mas continuei a me concentrar intensamente na Bíblia, fazendo cursos de interpretação e ensinando a Bíblia toda semana para crianças em meu grupo de jovens na igreja. Além disso, aprendi grego para poder estudar o Novo Testamento no original. Como um convicto cristão confiante na Bíblia, eu tinha certeza de que ela, em todas as suas palavras, tinha sido inspirada por Deus. Talvez tenha sido isso o que me levou ao meu estudo intensivo. Aquelas eram as palavras de Deus, o comunicado do Criador do universo e Senhor de tudo, ditas a nós, pobres mortais. Certamente, a coisa mais importante da vida era conhecê-las intimamente, pelo menos para mim. Entender mais profundamente a literatura me ajudaria a compreender aquela obra literária em especial, daí minha formação em literatura inglesa. Ser capaz de lê-la em grego me ajudou a conhecer as palavras exatas do autor do texto. Já no meu primeiro ano no Moody, decidi que queria ensinar sobre a Bíblia. Depois, em Yalton, me dei conta de que era muito bom em grego. Assim, meu passo seguinte já estava praticamente traçado. Eu faria um doutorado em estudos do Novo Testamento, trabalhando especialmente alguns aspectos da língua grega. Meu adorado professor de grego em Yalton, Gerald Althorne, me apresentou a obra de Bruce Metzger, o mais reverenciado estudioso de manuscritos bíblicos gregos do país, que lecionava no Seminário Teológico de Princeton. Então, me candidatei a Princeton sem saber nada, absolutamente nada, sobre o lugar, a não ser que Bruce Metzger lecionava lá, e que, se eu quisesse me especializar em manuscritos gregos, era para Princeton que eu tinha que ir. Acho que eu sabia uma coisa sobre o seminário de Princeton. Não era uma instituição evangélica. E, quanto mais ficava sabendo sobre ele nos meses anteriores à minha mudança para Nova Jersey, mais nervoso ficava. Soube por amigos que Princeton era um seminário, entre aspas, liberal, que não defendia a verdade literal e a inspiração verbal da Bíblia. Meu maior desafio não seria puramente acadêmico, ter que alcançar um desempenho suficientemente bom nas turmas de mestrado para conseguir o direito de cursar o doutorado, mas me agarrar à minha fé na Bíblia como a inspirada e inequívoca Palavra de Deus. Assim, eu fui para o Seminário Teológico de Princeton, jovem e pobre, mas apaixonado, preparado para enfrentar todos aqueles liberais com sua visão aguada da Bíblia. Como bom cristão evangélico,
estava eu pronto para demolir quaisquer ataques à minha fé bíblica. Eu podia responder a qualquer aparente contradição e solucionar qualquer potencial discrepância na palavra de Deus, fosse no Antigo ou no Novo Testamento. Eu sabia que tinha muito a aprender, mas não iria aprender que meu texto sagrado tinha algum equívoco. Algumas coisas não aconteceram como planejado. O que realmente aprendi em Princeton me fez mudar de ideia sobre a Bíblia. Não mudei a maneira de pensar com boa vontade. Fui derrotado, gritando e esperneando. Orei muito por causa disso e lutei de forma extenuante contra isso, resistindo com todas as minhas forças. Mas ao mesmo tempo pensei que se tinha um verdadeiro compromisso com Deus, também precisava ter um compromisso real com a verdade. E após um bom tempo, ficou claro para mim que minha antiga visão da Bíblia como a revelação inequívoca de Deus era absolutamente equivocada. Minha escolha era me agarrar a uma visão que eu tinha descoberto estar errada ou seguir em frente até onde acreditava que a verdade estava me levando. No fim, não era uma escolha. Se algo era verdade, era verdade. Caso contrário, não. Ao longo dos anos conheci pessoas que disseram: se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. Nunca fui uma dessas pessoas. Nos próximos capítulos, tentarei explicar por que o estudo da Bíblia me obrigou a mudar de ponto de vista. Esse tipo de informação é relevante não apenas para acadêmicos como eu, que dedicam a vida a pesquisas sérias, mas a todos que se interessam pela Bíblia. Muito bem, eis aqui as primeiras palavras do livro de Bart Ehrman. Infelizmente o tempo aqui vai acabar. Continuarei em outro vídeo. Mas aqui quero dizer que ele está aqui mostrando o que ele foi antes, né? Aqui um pregador evangélico, passava o dia na igreja e ali por formação religiosa em sua família, ele resolveu fazer teologia no Moody Bible Institute, em Chicago, nos Estados Unidos da América do Norte. Fez ali teologia. Estudava Bíblia 24 horas por dia, né? Só que ali ele aprendeu no Moody Bible Institute, aprendeu uma teologia apenas na interpretação devocional, levando a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro puramente histórico, um livro livre de lendas, mitos, etc. E aí ele acreditou nisso, o Bart Ehrman. Formou-se em teologia pelo Moody Bible Institute. Só que depois ele fez um curso aí de grego e outras mais, e se especializou em língua inglesa em outro instituto, né? No Wilton College. E ali ele fez inglês. E depois ele estudou grego, né? Para ler o Novo Testamento na língua original, língua grega. E ele é um estudioso, então ele foi depois para o Seminário Teológico de Princeton, onde ele fez ali o doutorado em teologia, né? E ali mudou tudo, porque ele tinha um conhecimento da Bíblia diferente. A interpretação devocional, que é aquela ilusão, que é esse o conhecimento que ele tinha. Quando ele foi para o Seminário Teológico de Princeton, onde ele fez o doutorado em teologia, especialmente ali no Novo Testamento, aí ele descobriu, né, que tudo aquilo que ele havia aprendido na Bíblia, tudo aquilo estava errado. A Bíblia é cheia de lendas, mitos, alegorias, etc. E é o que eu sempre digo aqui, e é o que dizem os teólogos sérios. Infelizmente o tempo vai acabar, vou encerrando aqui e no outro vídeo continuo. Muito obrigado.